campanha contra a Dilma com que cálculo? Eles estão procurando enfraquecer o PT, né? Recuperar o governo. Mas se eles já colocaram o PT, porque eles não têm condição de governar, que eles estão muito queimados diante da população, se eles enfraquecem o governo da Dilma, eles vão ficar numa situação pior, não é? Não. Para eles é fundamental enfraquecer o governo da Dilma por vários motivos. Se eles não tivessem em mente o golpe que eles têm, a gente viu na Venezuela, eles precisam manter uma certa força. Os ataques contra a Dilma podem até não fazer com que ela perca voto nenhum, mas faz com que ela seja mais, como é que se diz, aberta, mais flexível para fazer concessões à direita. Por exemplo, veja o caso da votação da PEC. A PEC foi proposta pelo PT, PEC 37. E foi apoiada pelo PMDB e tal. Eles conseguiram uma maioria ampla no Congresso, só a direita que era contra. Então, aí veio esse movimento, a campanha da imprensa e tal. O PMDB rompeu com o PT, deixou o PT sozinho, isolado, e votou contra a PEC, derrubaram a PEC. O que significa isso? Que o PMDB estava apoiando a PEC a contragosto. Que o PT é muito forte. Aproveitaram a oportunidade e derrubaram o negócio. Não seria um golpe, né? Seria um equilíbrio aí. Na melhor das hipóteses, a busca de um certo equilíbrio. Na pior das hipóteses, o golpe. E a gente tem que entender o seguinte, que eu acho que ninguém entende, é o seguinte. A luta política ela tem um desenvolvimento lógico. Se você dá um golpe, se você apela para o golpismo para conseguir um equilíbrio, significa que no desenvolvimento da situação, se as coisas piorarem, você dá o golpe para derrubar o governo, não é? Por que haveria uma contradição entre uma coisa e outra? Não há. É isso que tem que ficar atento, né? Inclusive, já que nós entramos nesse assunto, esclarecer um negócio que eu não falei aqui, está no documento que nós escrevemos tudo. Que são dois problemas que passaram despercebidos, são motivo de confusão. Primeiro, o negócio do vandalismo. A burguesia tem o maior medo do negócio do vandalismo, chamado vandalismo, porque ela não quer, logicamente, que a população aja de maneira dura. Veja só, agora é o vandalismo. Mas amanhã, como a gente disse aqui, na greve do Correio, o TST vai dar aquele golpe ditatorial dele, e os trabalhadores do Correio falam, vamos ocupar essa porcaria aí. O que a imprensa vai falar? Vandalismo. Você tem que ficar do lado de fora, né, de preferência rezando, e deixar o juiz, não pode ameaçar o juiz de se ele passar por cima da lei para te prejudicar, que você vai acertar a cabeça dele. Não, você tem que ser um carneiro, você tem que ser um ser subserviente, um escravo. Deixa o juiz pisar em cima de você, passar por cima da lei. Recorra à Corte Interamericana, vá até a OIT, você entendeu? Peça para o Papa, mas não pode invadir o TSE. Nada de violência, nada de brutalidade, só paz, amor, civismo. Na periferia, deixa a polícia matar todo mundo. Também deve ser uma manifestação dessa paz e amor. É para isso que serve. O vandalismo é uma manifestação revolucionária. A esquerda que falou contra o vandalismo é uma esquerda reacionária. Aí um cara fala assim, pô, mas não tem excesso na manifestação? Veja, meu amigo, na vida sempre tem excessos. O que importa é o fundamental. O cara não está quebrando lá porque ele é vândalo. Não é um movimento isolado. O pessoal tá revoltado, é uma manifestação de revolta. Como é que você vai ficar contra isso daí? Você pode, na hora, achar que quebrar ali não é conveniente, uma coisa desse tipo, mas condenar em geral o negócio é condenar a violência revolucionária das massas. É conter as massas. Isso é uma coisa. E outra coisa também que eu acho muito espantoso, porque eu vejo muita gente fazendo a pregação de que não há golpe, não há extrema-direita, não há fascismo, não há nada. É tipo de um alerta assim, fique tranquilo que nada vai acontecer com você. Que tipo de alerta que é esse daí?
A não ser que ele tenha problema nervoso. Qual que seria o sentido desse alerta? Eu não consigo entender. Eu vi um cara aí na internet, ele falou 10 razões de por que não vai haver um golpe de Estado no Brasil. Quer dizer, então a nossa política seria falar ao pessoal assim, não se preocupe, não vai haver golpe. Por quê? Com tanto golpista por aí. Qual que seria o mal de falar que esses caras são golpistas, que eles, se vacilar, eles impõem uma ditadura? Qual seria o problema? Tem que alertar o povo. Hã? Então, e aí vem o negócio de que está ajudando o PT. Bom, se ajudar o PT, meu amigo, o que eu posso fazer? Antes ajudar o PT do que ajudar o golpe, né? Falar que a extrema-direita não é uma ameaça, isso daí é uma cegueira. O Brasil está num processo acelerado de organização da direita. A direita tem disputado todos os espaços possíveis e imagináveis em todos os lugares. Tem campanha contra o aborto. E uma parte da esquerda super oportunista, tipo o PSOL, né, entra na campanha contra o aborto. E Luiz Helena foi a maior, deu uma ajuda inestimável para que acontecesse isso que aconteceu na Avenida Paulista lá, esses grupos de direita. Você não pode fazer... Aqui está ficando claro, e a gente tem que dizer em alto e bom som. A esquerda não pode participar de passeata com gente de camisa verde e bandeira integralista. A relação da esquerda com os integralistas é na base da violência. A gente não gosta deles, eles não gostam da gente, nós não vamos tolerar eles, assim como eles não toleram a gente. Esse é o problema. O fato de que um dirigente do PSOL tenha participado de passeatas onde o pessoal estendia aquela bandeira azul é uma coisa criminosa e contra-revolucionária ao extremo. É jogar areia nos olhos da militância revolucionária de esquerda. A gente vem alertando contra isso, o pessoal fala, não tem importância. Levaram o bispo, o arcebispo de São Paulo, que é ligado ao Opus Dei, que é ligado à extrema-direita, que também está organizando a direita no Brasil, no ato de 1º de maio do PSTU e do PSOL. Criminoso, um negócio criminoso. É jogar areia, é confundir a militância deles sobre o perigo da direita. Daí falavam, não, isso aí não tem nenhuma importância. O PSTU não tirou uma matéria falando que não tinha golpe na Venezuela? Bom, agora eles estão vendo o golpe aqui no Brasil. Estão falando que não é. Mas que o pessoal ficou com medo, que o PSTU correu bastante lá na Avenida Paulista, a hora que apareceram, né, os gorilas da extrema-direita, correu, né? Até o Zé Maria quase apanhou lá. Precisa abrir o olho. A esquerda oportunista, infelizmente, eles têm uma história de morrer na mão da direita. Veja o Allende. Inclusive, como é que se diz? Esse decálogo aí de por que não vai haver golpe militar no Brasil, sabe o que o cidadão falava? O cidadão falava o seguinte, que os golpistas eles não estão em controle do aparelho do Estado. Precisa lembrar, por isso que é importante estudar um pouquinho de história. Precisa lembrar quem era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Allende, que ele indicou, porque ele tinha o controle do aparelho do Estado também. Quem que era? Augusto Pinochet, que era considerado na época como um militar apolítico, técnico, esta farofada que a imprensa fica divulgando e que a esquerda repete porque é muito obtusa. Quem que deu o golpe contra o Kerensky? O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Kerensky. O golpe, em geral, vem sempre de dentro do governo. Quem é tão doente da cabeça de falar que os militares brasileiros obedecem cegamente ao governo PT? Ninguém, pô. É ridículo isso daí como afirmação. É não entender a natureza do Estado capitalista.
É não ter lido nunca Trotsky, nem Lenin, nem Marx. É muita ignorância. Dentro do governo, o governo fala que eles não aceitam. Então, isso aí é senso comum. A Polícia Federal investiga o governo, pô. E o pessoal não fica preocupado com isso. Se há um negócio exatamente como acontecia no Chile, com as Forças Armadas. Aí o cara fala assim, veja só, vamos discutir um pouco sobre o ensaio da cegueira da esquerda brasileira. O cara fala assim, não, mas é o próprio PT que comanda a repressão. É, lógico, porque as frentes populares são assim. Quem foi que mandou o exército chileno fazer revista nas fábricas e desarmar os operários chilenos à véspera do golpe? Salvador Allende. Quem mandou? Presidente da República. E depois o que aconteceu? A principal vítima foi ele que morreu do golpe. Então não vamos ser ignorantes. Precisa estudar um pouco de política. A pessoa pensa que o negócio funciona de uma maneira simples, óbvia. Não é assim. Isso é pura ignorância. O aparato de Estado é um aparato de Estado burguês, portanto contra-revolucionário. Nós já falamos várias vezes. O governo do PT é a cereja do bolo. O PT não controla nada e não controla a Polícia Federal, não controla a burocracia estatal, não controla a BIM, não controla as Forças Armadas, obviamente. As Forças Armadas controlam a Polícia Militar em nível nacional. Já tem todo um esquema golpista montado. A pessoa vive na ilha da fantasia, precisa cair na realidade. Até porque, veja bem, o cidadão fala assim, não vamos ficar denunciando essas coisas. É, porque o risco não é grande. Nós não moramos na América Latina, a gente nunca conheceu o Jorge Rafael Videla, a gente nunca conheceu Augusto Pinochet, o Garrastazu Médici, você não conheceu essa gente, Banzer, você não conheceu nada disso, não tem isso aqui, né? A gente nunca ouviu falar da Operação Condor, da Operação Oban. Por que será que o pessoal que foi triturado aí pelo golpe militar está querendo hoje ainda ver os militares na cadeia, 30 anos depois? Por que será? Porque foi um pesadelo, porque foi um horror, porque foi um inferno na Terra. Nós vamos brincar com isso daí? É isso que é a política da esquerda brasileira? Brincar com a ameaça da direita? É uma política suicida, é uma política de oportunistas que acham que a democracia está aí para sempre porque eles estão de olho numa vitória eleitoral. E porque eles acham também que na hora H eles tiram o time de campo e quem vai ser massacrado vão ser as massas da periferia. É uma política criminosa, suicida. E nós temos que fazer uma pregação incansável contra isso. Incansável. Nós temos que exigir a punição dos torturadores e dos assassinos da ditadura militar, porque é um combate contra os assassinos e torturadores em potencial que estão aí se preparando. Eu não tenho, veja bem, eu não quero que os intelectuaizinhos de esquerda me achem uma maravilha. Não vou falar de fascismo, não vou falar porque está fora de moda. Eu quero que se exploda. Tem que falar. Porque a ameaça é real, não é uma ameaça imaginária.